Vamos falar um pouquinho sobre execução dentro do processo civil e trazer para vocês alguns entendimentos e deixando as coisas um pouco mais claras. Eu me chamo Vitória Caroline, sou professora de processo penal, direito penal e criminologia e processo civil também. Sou pós-graduada e advogada criminalista. Antes de iniciar o conteúdo em si, já se inscreve no canal para você ter conteúdos como esse, curte e compartilha com seu amigo que tem interesse nessa área profissional, tá? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso conteúdo. Aqui no nosso primeiro momento, nós vamos falar sobre o conceito de execução. O que seria essa execução? A execução pode ser conceituada como um meio pelo qual o cumprimento de uma obrigação. Então, sempre que a gente estiver falando de execução, nós vamos estar falando e relacionando a obrigação em si, tá? De uma obrigação, seja ela voluntária ou involuntariamente satisfeita, tá? Quando a obrigação não é cumprida espontaneamente, aí faz necessário a prática de atos executivos pelo Estado. Ou seja, tem lá aquela sentença, né, e a pessoa, o seu devedor, ele não vai cumprir, ou ele demonstra que não vai cumprir aquela sentença. E aí nós vamos iniciar os atos executivos. É isso que o nosso conceito está querendo falar aqui no slide para vocês, tá? Com o objetivo de satisfazer, ou seja, de resolver o mérito. A execução ela tem esse objetivo principal, né? A resolução do mérito, a resolução da lide em si, seja ela de forma espontânea ou não, seja de forma obrigatória. Quando a gente fala da tutela jurisdicional, executiva, né, que são um dos atos executivos, né, os atos executivos jurisdicionais, eles têm uma tendência à realização material da lide, né? Ele tende a obrigar o devedor a pagar alguma dívida ou então a cumprir alguma sentença, seja do direito atual de algo que aconteceu agora ou potencialmente violado, um direito seu que foi violado, uma decisão sua que não foi cumprida, enfim, desde que a gente consiga executar e satisfazer aquela dívida, aquela obrigação em si, né? A gente vai ter alguns pontos importantes nessa aula que a gente precisa lembrar. E aí eu trouxe 2 pontinhos importantes quando a gente fala de conceito da execução, né? Realizar-se não só com o intuito de ser restaurado um direito violado, né? De ser resolvido, de ser ali cessado qualquer tipo de violação ao seu direito, como também para impedir a ocorrência de tal violação. Então, a execução ela não serve só para quando você tiver um direito ou algo violado, mas também como forma de prevenção. Às vezes a gente assina um contrato com o nosso devedor, né? E o devedor, antes mesmo de iniciar ali alguns problemas, ou então antes mesmo de violar, né? O contrato ele serve como isso, né? Para lhe prevenir de uma violação de direito. Então, a execução em si, seja ela judicial ou extrajudicial, ela tem esse papel também, né? Preventivo, um papel preventivo de certa violação ao seu direito. Então, isso é muito importante vocês lembrarem. Abrange não apenas o resultado da execução forçada, ou seja, ela não está relacionada só à ideia de forçar aquela pessoa a cumprir determinada sentença, mas outros objetivos, né? Mas também os meios que tendem à sua obtenção. Ou seja, você consegue, através da execução, obter, né, lograr êxito em algumas situações que você já enxerga como uma potencial violação ao seu direito. Aí eu trouxe aqui para vocês uma ideia, né, uma afirmação, um conceito, né, de Henrico Túlio. Né, com esse nominho aí complicado, a gente sabe que dentro do direito nós vamos ter vários termos que são mais complexos, mas ele vem trazendo esse conceito, né? Ele diz que o resultado prático aqui tendia a regra jurídica que não foi obedecida. Então, a execução em si é isso, né? Ela tem essa tendência, ela é uma regra jurídica que, né, vai ali evitar ou então fazer com que o devedor ele obedeça a essa regra jurídica, a essa obrigação. Então, ele define, né, a execução como isso. Essa concepção de execução, ela vem conduzindo ao entendimento de que, em relação aos devedores de não fazer ou de inexistir qualquer tipo de tutela a ser prestada pela jurisdição através de medidas executivas, a não ser que tal dever negativo, né, viesse a ser descumprido. Ou seja, a ideia de Henrico traz um ponto positivo e um ponto negativo, né? Quando ele conceitua dessa forma, ele está dizendo que a execução ela só tem ali um fundamento ou um objetivo
quando essas medidas, né, que são tuteladas, essa jurisdição, esses direitos, eles não são cumpridos, ou seja, não, no momento em que eles são violados. E quando a gente traz o conceito de forma geral e que é majorante hoje em dia, né, as doutrinas, tanto o processo civil como as doutrinas em si, ele diz justamente isso, que não é necessário que a gente espere que o nosso direito seja violado, muito pelo contrário. Lembrando que a execução também funciona como forma preventiva, tá? Existem exceções e exceções. E aí, hipótese em que se estaria diante de um dever de desfazer, né? Que na verdade consubstancia-se em um fazer, ou seja, a gente vai desfazer um mal-entendido para que seja feito algo, né? Então, a ideia de Henrico é essa, quando ele vem conceituando a execução. Mais à frente das nossas aulas, né, na aula, nós vamos perceber o quê? Que, em outras palavras, o conceito de execução, quando a gente usa essa expressão execução, né, nós não estamos falando de executar alguém, como seria no caso de penas, né, penas de morte, enfim, que não tem aqui no nosso país. Nós estamos falando de execução de sentença, de cumprimento de sentença. Lembrem-se sempre que execução não vai ter só dentro do direito penal. Nós vamos ter também dentro do direito civil, dentro do processo civil em si, como, por exemplo, execução de alimentos, a penhora, que é um tipo de execução também, a impugnação, vários outros exemplos. Eu vou trazer um exemplo para vocês de execução para que fique claro para vocês o que seria essa execução fora do direito penal, fora do processo penal, e trazendo para o processo civil. Você fez uma dívida, né, com alguém, e aí vamos supor que a sua credora começa a lhe cobrar, né, e você não tem condições de pagar, né? Porém, nem condições e nem você tem a intenção de realizar o pagamento, de cumprir com a sua obrigação como devedora. Então, essa credora vai poder procurar a Defensoria Pública ou um advogado particular para entrar com o cumprimento, com a execução, né, desse contrato. Ou seja, antes mesmo de começar uma lide, uma confusão, a sua credora entende que, por melhor que seja resolvido judicialmente. Porém, a execução ela não precisa necessariamente ser resolvida de forma judicial. Vai muito de cada cliente, vai muito de cada pessoa, de cada credor, né? Então, assim, professora, tem como a gente resolver e tratar essa execução de forma extrajudicial? Sem sombra de dúvidas. E eu diria para qualquer um que seria a melhor opção, né? A extrajudicial, desde que cumpra com todos os requisitos para que ela seja considerada legal. Então, aqui, quando a gente fala de execução, ela pode ser feita de forma extrajudicial e judicial. Como é que funciona a extrajudicial, né? É feito ali, vamos supor, uma mediação, uma conciliação entre as partes, né? Antes mesmo de judicializar, nós vamos colocar ali os pingos nos is, como a gente costuma falar, esclarecer qual seria a melhor situação, se há uma hipótese de acordo para que fique melhor tanto para o devedor como para o credor. E aí a gente consegue ali executar o contrato de forma extrajudicial. E judicial ela vai seguir um processo legal que nós temos como princípio, né? Quando a gente começa a estudar já direito civil, processo civil, e bem no início do nosso curso de Direito, a gente entende que existe um princípio que é o princípio do devido processo legal. Se a gente judicializa, né, e começa a trabalhar a execução daquele contrato, da sentença em si, ele vai ter que seguir um rito processual. Então, seria o quê? Petição inicial, depois da petição inicial nós vamos colocando provas, tem testemunhas, a parte contrária tem o momento da sua defesa. O direito de ampla defesa e contraditório não está só dentro do processo penal, mas a gente consegue, de forma analógica, trazer também para o direito processual civil. Então, em outras palavras, né, usamos a expressão de execução em sentido estrito, para designar as atividades realizadas pelo órgão jurisdicional com o intuito de forçar a observância do direito. Então, a gente só entra com um ato judicial em si de execução com uma única finalidade, de mostrar, de obrigar aquela pessoa a observar que ela esteve violando um direito seu, um direito que lhe assiste, e um direito que ela mesma, né, assinou, seja contrato ou não. Um exemplo muito comum para vocês, que vocês devem conhecer, é a execução em alimentos, né? Quando o papai ou a mamãe, que é mais comum, o papai
né? Ali o genitor não paga a pensão alimentícia. E já existe um acordo entre eles. Já foi judicializada essa questão da pensão alimentícia, né? E aí o genitor decide que não vai mais pagar porque não quer mais pagar a pensão alimentícia. E aí o que é que a genitora vai fazer? Procura sua advogada ou defensora pública e pede que entre com a execução de alimentos, para que ele seja obrigado, né? E aí a gente vai ter dentro do processo civil e do civil uma possível prisão, né? Que está ali interligada e é a única prisão que pode ocorrer dentro do processo civil. É a prisão por falta, né? Por você estar inadimplente com a sua pensão alimentícia, né? Então é obrigatória a prestação da sua pensão alimentícia. Então, execução, para que vocês entendam, sempre que vocês tiverem dificuldade, analisem casos de pensão alimentícia, de guarda compartilhada, de divórcio, né? Separações de bens, contratos. Esses exemplos vai trazer e vai clarear um pouco a mente de vocês no sentido de execução, né, dentro do processo civil, que é diferente de execução no processo penal. Se você está gostando desse conteúdo, já curte e compartilha com seu amigo também que tem interesse, né, na área profissional, e não deixa de se inscrever no canal para que vocês possam ter conteúdos como esse, tá? Trouxe para vocês algumas espécies de execução para ficar mais fácil o entendimento. E aqui no nosso slide tem alguns conceitos que são bem importantes e em seguida eu vou mostrar para vocês, né, um macetezinho. Na verdade, eu trouxe para vocês uma forma de entendimento que fala sobre os títulos, né, de execução. Vamos lá. A execução pressupõe a existência de um título executivo. Isso aí é bem facinho de entendimento. Executivo, judicial ou extrajudicial, que foi o que eu falei para vocês. Pode ser judicializado ou extrajudicial, tá? Que materializa a obrigação exigível. Sempre que a gente fala de execução, nós estamos falando de conteúdo, de matéria que você vai obrigar, que você vai exigir aquela pessoa a cumprir, tá? Esse título, ele pode ser, né? Ele poderá ser título executivo judicial ou extrajudicial, né? Como eu já tinha dito. Então, vamos definir um pouquinho e saber onde estão esses títulos dentro do processo civil. Quando a gente fala de título executivo judicial, é todo aquele que decorre de uma decisão judicial. Então, quando a gente falar título executivo judicial, aí você vai lembrar da professora aqui falando na mente de vocês, um macetezinho para vocês lembrarem. Decisão judicial, título executivo judicial, então tem uma decisão judicial. Não se esqueça disso, tá? É importante ressaltar que a execução do título executivo judicial vai prosseguir nos próprios autos do processo. Lembra do devido processo legal? Então, sempre vai ter que seguir aquele rito processual. E tudo que for colocado, anexado ao processo, tem que constar nos autos. Professora, o que são os autos? Eu ainda estou estudando, não iniciei minha profissão, enfim, não estou por dentro desse conteúdo. Os autos processuais nada mais é do que tudo aquilo que a gente coloca, todo o nosso bojo, né? Todo o nosso conjunto de provas, petições, enfim. E aí vai formar o processo em si, tá? Então, os autos do processo são isso, né? As páginas que vai estar lá no sistema e no processo em si. Para que vocês entendam o que é isso, tá? Assim, não trata de um processo autônomo, ou seja, não é um processo só de uma pessoa, né? Não é um processo onde eu vou tomar a decisão do que deve ser feito, e sim, nós vamos estar diante de juiz, promotor, né? A parte contrária, defensores. Então, não é algo autônomo, tá? Mas de um processo sincrético. Ao título judicial, aplicam-se as regras do cumprimento de sentenças, que vai estar previsto lá no nosso Código de Processo Civil, nos artigos 513 até os artigos 519. Então, esses 6 artigos vocês vão ter que dar uma lida, analisar e interpretar cada artigo, tá? Ele vai trazer ali alguns requisitos, regras para a nossa execução, né, desse título executivo judicial. Já o título executivo extrajudicial, nós estamos falando daquela questão que a gente consegue resolver sem o juiz, né? Dentro dos requisitos que vocês vão ver dentro do processo civil, tá? Então, é muito simples. Extrajudicial, então nós não vamos ter o juiz, nós não vamos ter um processo em si, não vamos ter iniciado um processo digital, onde nós vamos estar com audiências, enfim, tendo que colocar provas e mais provas, procurar testemunhas em si. Então, o título executivo extrajudicial,
são aqueles em que a lei confere a força do título executivo. Vai ter, como eu disse a vocês, precisa ter legalidade nessa questão extrajudicial. Diversamente do que ocorre com o título executivo judicial, a execução de título executivo extrajudicial constitui um processo autônomo. Mais uma diferença lá no processo do título executivo judicial. Lá nós não vamos ter um processo autônomo, muito pelo contrário. Já o título executivo extrajudicial, aqui sim, nós vamos ter um processo autônomo, onde você tem um poder de decisão, onde a outra parte vai poder falar e decidir junto com você, tá? Ao título extrajudicial, aplicam-se as regras previstas no título 2 do Código de Processo Civil, que trata de... Lá o títulozinho que vocês vão procurar, no sumário, é das diversas espécies de execução. Quando a gente fala das diversas, então a gente está falando de várias outras maneiras de executar algum processo ou alguma coisa do tipo, tá? E aí eu trouxe para vocês no slide, algumas características sobre os títulos executivos. Aqui na parte de cima nós vamos ter os judiciais e nas extrajudiciais na parte de baixo, que tem bem mais características para facilitar um pouco a vida de vocês, tá? Mais um exemplo para vocês de execução. Nós temos um caso muito comum que acontece, como eu disse, de pensão alimentícia. Professora, eu já fiz acordo, mas o meu acordo foi boca a boca com o meu ex-companheiro, Ele é o genitor do meu filho, mas o meu foi boca a boca. Como é que eu consigo fazer esse processo de execução? Primeiro, nós vamos entrar com a ação para regularizar, uma ação para formalizar essa questão da petição da pensão alimentícia em si. Mas aí, como é que a gente entra com a execução? A juíza analisa o nosso pedido inicial e ela pode arbitrar ali uma pensão, algo provisório. Não é uma sentença final, mas é algo provisório para que seja seguido durante todo o rito processual. Então, nós vamos ter o quê? Petição inicial para regularizar, para formalizar essa pensão alimentícia. A juíza analisa e vai arbitrar algo ali provisório. E o genitor decide que não vai pagar o provisório. Quando ele quiser, ele paga, ou quando tiver uma sentença final, ele vai pagar. Não é assim que funciona, tá? Então, teve lá a decisão que a gente chama de decisão interlocutória, que vai ser uma provisória. Aí o genitor ele já está obrigado a pagar ali a pensão alimentícia. Se ele não realiza o pagamento, então vamos executar conforme vem pedindo ali na decisão interlocutória, tá? Então, pessoal, finalizando o nosso conteúdo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso site IntraEAD. Lá você terá acesso a todos os cursos da área de Direito, que fará grande diferença na sua vida profissional e acadêmica também. E aí, se você gostou desse conteúdo, da forma como foi explicado o conteúdo, não esquece de curtir o vídeo e de compartilhar com aquele amigo que também precisa estar por dentro desse assunto. E também não se esquece de se inscrever no nosso canal para que você tenha acesso a mais conteúdos como esse.